Salve galera! Tranquilo? Hoje vamos contar uma história incrível. Imaginem que depois de encontrar a morte devido a um ato de bravura, vocês acordarão em outro mundo como um garotinho com a vitória divina de 7 deuses, concedendo poderes extraordinários. Ok amigos, vamos começar o anime Aventura na Utopia juntos. Em uma noite tranquila, o estudante Kazuya Shina caminhou calmamente na direção ao mercado noturno. De repente, muitas pessoas no supermercado começaram a correr em desespero. Finalmente, uma garota esbarra nele e deixa seu telefone cair. O escândalo foi causado por um louco que assustou todo mundo com uma faca. Naturalmente, Kazuya decidiu fugir. Mas quando Kazuya percebe que o homem está mirando nas garotas que estão paralisadas de medo, ele pega coragem e se joga contra o homem, salvando a vida das garotas. Infelizmente, não foram eles que foram atingidos, foi ele. O jovem caiu no chão, enquanto o homem fugiu em pânico. Enquanto as meninas choravam desesperadamente, Kazuya, que havia caído no chão, temeu perder a vida, mas ficou aliviado ao saber que elas estavam seguras. Quando ele abriu os olhos, viu-se em um lugar muito delicado e começou a se perguntar se estava em um hospital de luxo. Uma das mulheres ficou tão animada que o abraçou e o chamou de Mestre Kani. Uma mulher que alegou ser sua mãe também o abraçou. Quando ele olhou no espelho, ficou desesperado e perguntou quem estava no espelho. Quando ele abriu e fechou as mãos para ter certeza de que não era um sonho, as mulheres disseram que o menino devia estar confuso, afinal, ele estava dormindo há mais de uma semana. Vendo que a febre do menino havia diminuído, sua mãe decidiu preparar algo para ele comer e pediu à empregada Silvia que ajudasse na cozinha. Quando saía da sala, o menino ainda se perguntava quem eram aquelas mulheres. Quando ele se olha no espelho novamente, ele percebe que se tornou uma criança e reencarnou como na light novel que leu, o que significa que infelizmente ele não sobreviveu, mas pelo menos salvou as meninas. Sabendo que havia renascido, ele decidiu dar uma olhada ao redor. Mas enquanto ele se controlava, Silvia abriu a porta e o jovem Kani, pensando que tinha se aliviado, acabou em uma situação embaraçosa. Ele não desanimou e comeu a comida trazida pela empregada, e percebeu que o sabor era mais forte do que tudo o que havia comido em sua vida anterior. Quando ele estava adormecendo, recebeu algumas informações de Silvia. O nome dele é Cain von Silford e ele tem 3 anos. O nome do pai dele é Garmo, o nome da mãe é Sara e o nome da irmã é Reine. Sua mãe, Sara, foi sua segunda esposa. Sua primeira esposa foi Maria e eles tiveram 2 filhos, Jim e Alec. Isso fez de Caim o 3º menino. Seu pai era um nobre marquês que tinha seu próprio exército e impedia que outros países invadissem a fronteira. A parte do reino que ele governa fica ao sul da cidade de Grácia, onde fica a Floresta dos Monstros. Kani fica muito animado quando Silvia lhe conta sobre a existência dessas criaturas, e ainda mais animado quando descobre que há aventureiros que usam magia e espadas para combatê-las. Quando ele descobriu sobre a existência da magia, Caim conseguiu se motivar a viver neste mundo porque em seu antigo mundo ele perdeu seu avô, que era seu último membro da família, e ele começou a viver sozinho, então ele não tinha quase nada a perder. Na mesa de jantar, seu pai ficou surpreso ao ver que seu filho aprendeu a escrever e fazer matemática, mas para ele não era grande coisa porque ele era um estudante do ensino médio em sua vida anterior, mas para seus pais ele era um gênio, então Caim se disfarçou dizendo que Silvia era uma ótima professora. Sua família sentiu que seu interesse pelos estudos mudou repentinamente e significativamente depois que ele teve febre. Seu pai questionou se Caim recebeu revelação divina. Para dissipar essas dúvidas, o menino disse que só queria saber mais sobre o mundo. Por isso, ele pediu permissão para ler livros sobre magia e história do reino. Kani foi aprovado, mas sua irmã disse que era muito cedo para ele e que ele deveria ser batizado antes de poder usar magia. Então você deve esperar até às 5. Agora você deve estudar apenas livros. Enquanto isso, em seu quarto, Caim é capaz de usar magia de fogo, apesar de ainda não ter sido batizado. Mas ele realmente não conseguiu se controlar e quase foi pego pela empregada várias vezes. Raine aparece de repente, alegando que Kai está estudando o mundo exterior e pergunta se ele quer que ela o ensine. A partir de então, Raine começou a contar a ele a história de 300 anos do reino de Asford todos os dias, bem como as aventuras do primeiro rei Yuya antes de estabelecer o reino. Aparentemente, ele é japonês. Este mundo tem elfos, anões e orcs. 2 anos se passaram assim, e finalmente chegou o dia em que Caim seria batizado. Todos estavam animados com esse dia tão inesperado. No passeio de carruagem até a igreja, Kani fica visível com os edifícios, aqueles antigos e sobrenaturais com os quais você sempre sonhou. Curioso, Kani disse à irmã como era ser abençoado com magia de status. Ela então abre uma janela mostrando todos os seus feitiços e níveis de habilidade.
Foi então que o menino ficou chocado ao descobrir que sua irmã tinha o apelido de Adoradora de Caim. Mas ele escondeu uma expressão e disse que ficou surpreso por conseguir usar magia dos 3 elementos. Sara disse que sua filha obteve uma vitória de 2º nível do deus da magia. Segundo seu pai, feitiços e vitórias podem ir até o nível 5, e quanto maior o nível, maior a profundidade. Bênçãos são usadas para determinar a quantidade de mana necessária para lançar um feitiço. Hoje eles têm que relatar aos 7 deuses, principalmente que o menino já tem 5 anos. Diante das 7 estátuas, o padre iniciou o batismo. Naquele momento, a escultura brilhou com uma luz mais forte do que nunca, e a alma de Caim foi levada para o mundo dos 7 deuses. Lá ele conhece Zenon, o deus da criação, que Cain acredita ser apenas um velho estranho em uma fantasia de RPG. Gi, a deusa que governa a morte e o ciclo da vida, fala sobre sua reencarnação e como sua morte não foi planejada. De fato, o criminoso no supermercado caiu e foi segurado pelos que estavam ao redor, que então disseram na cara do menino que ele havia morrido em vão. E, por causa disso, o criminoso acabou se tornando um assassino. Mas como ele morreu praticando boas ações, o Deus da Terra pediu que ele reencarnasse. No entanto, sua memória deveria estar selada, mas, por algum motivo, ele se lembrou de coisas de quando tinha 3 anos de idade. Cain disse que, graças às suas memórias restauradas, ele conseguiu aprender a ler e estudar magia. Mais importante, ele vive uma vida feliz com sua nova família, então ele é grato por suas memórias terem sido ressurgidas. A deusa mágica Renaud gostou da atitude dele e decidiu abençoá-lo e deixá-lo tentando continuar. Como eles se encontrarão novamente, Zenon também lhe dará sua vitória. O deus da guerra Thanos também decidiu abençoá-lo, permitindo que ele praticasse esgrima e ganhasse músculos tão fortes quanto os seus. Grim, o deus da tecnologia, também lhe concederá sua vitória, permitindo que Kai utilize o conhecimento de seu mundo anterior. Panon, o deus do comércio, também abençoará o menino, que poderá identificar os itens e receber uma caixa de itens. Por fim, a deusa da Terra Bela também lhe concederá proteção, mas ela apenas diz que sua vitória é um pouco única e que Cain deverá testá-la após retornar ao mundo real. Antes de partir, o deus Zenon lhe disse para verificar suas vitórias quando chegar à Terra e se despediu com um sorriso. Devido à forte luz vinda da estátua, Garm imaginou que seu filho poderia ter obtido algumas vitórias e pediu ao garoto que mostrasse seu status. Desconfiado da risada do velho, Zenon Kai finalmente engravidou, teve dor de estômago e saiu correndo da catedral. Ele se escondeu e depois obteve seu status. Surpreendentemente, ele ficou feliz por não ter marcado a ninguém, pois possuía todos os atributos mágicos do nível 10, além de todas as vitórias e habilidades obtidas, que também eram de nível 10, superando o nível mais alto, que antes era o nível 5. Ele ficou preocupado e se disse como esconder essa informação. Graças ao Deus Criador Zenon, ele pôde esconder seu status. À mesa do jantar, Cain revelou à sua família que recebeu muitas vitórias. Todos ficaram muito surpresos, não apenas porque ele havia recebido as vitórias dos 7 deuses, mas também porque ele, uma criança de 5 anos, possuía muito poder mágico, além de uma caixa de adereços e recebimentos de adereços. Com elas, ele poderia vencer na vida, não importando o trabalho que realizou. Garmin alertou seu filho para não revelar sua identidade a ninguém, não importa o quão promissor ele fosse. O menino pode acabar sob custódia do governo. Ao chegar no quarto, ele notou um livro de magia de invocação na cama. Querendo invocar um animal fofo, Cain sai, mas em vez de invocar uma criatura fofa, ele invoca um monstruoso, que se volta contra Raine e sua amiga Parma. Não querendo que o que aconteceu no passado aconteça novamente, Cain mostra coragem e tenta usar magia de fogo na criatura, mas acaba sendo pego e recebendo uma surra severa. Mas em seu último ato para proteger a garota, ele consegue fazer a invocação. A jovem ficou muito feliz ao ver o sorriso da menina, porque da última vez ela chorou por causa da morte dele. Mas agora, neste mundo, ele viu que poderia ajudar os outros. Na festa de comemoração da carreira, Jaime disse ao filho o que ele queria no futuro, já que era o terceiro filho e não poderia herdar o título de marquês. Cain disse que quer viajar pelo mundo, conhecer diferentes tipos de pessoas e ajudá-las. Então, para proteger o sorriso de todos, Cain decidiu se tornar um aventureiro. No mundo dos deuses, Ymia, deusa do ciclo da vida, pergunta a Zenon se ela pode acabar uma vitória superior ao nível 5. O deus da criação disse que só isso não era suficiente e que aos 16 anos ele deveria se tornar o homem mais forte do continente, porque um dia eles precisariam da força do garoto. Então, meus amigos, o que o futuro reserva para Cain? Que tipo de perigo é esse? Até Deus precisa que Caim se torne a pessoa mais forte do continente aos 16 anos.
Se você quiser continuar lendo, deixe um comentário. Você gostou deste vídeo? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a próxima história de anime. Dê um joinha, isso ajudará muito o canal. Muito obrigado, pessoal. Bom, é isso. Vejam vocês no próximo vídeo.